brevíssima introdução histórica para mostrar que as coisas são ligadas aí no pensamento e no tempo, né? Minha formação é de jornalista, sempre jornalismo, editor e consultor de redações. Então eu vou mostrar essa experiência como se faz um texto jornalístico, dar algumas pinceladas, sem a pretensão de querer ensinar fazer um relatório, mas com a intenção de possivelmente abrir algumas janelas, né, dentro desse desafio de fazer um bom texto também no relatório. Tem a parte central aí tem as dicas, uns indicadores para avaliar o próprio texto, que é uma metodologia que eu desenvolvi, e aí no final, para provocar algumas questões para se pensar, inquietações, incertezas e tendências. Vamos seguir. Então é o seguinte, já na filosofia dos gregos, né, Platão, Aristóteles, começaram a aparecer as perguntas que são inerentes a qualquer discurso, falado, escrito. Foi aí que a coisa começou, né? O próprio relatório, o relato, né, ele provoca né, o que nós vamos falar, como, etc. Então, a coisa começou aqui, né? É bom a gente ter essa visão, ter essa ideia do tempo. Pode seguir. Já antes de Cristo ainda, o Cícero, ele avançou um pouco sobre os filósofos gregos, né? E propôs um roteiro das perguntas que devem ser feitas para se construir um relato, né? Se construir um texto, um discurso, né? O que, onde, como, quando. Essa estrutura aqui, ela ultrapassou e chegou nos dias 2000 anos, né? No próprio discurso do jurídico, no discurso científico, no discurso do pensamento, inclusive do jornalismo, como nós vamos ver agora no próximo slide. O jornalismo se apropriou daquelas perguntas de Cícero. Todo aluno aí da ECA é obrigatório aprender o chamado lead jornalístico. O lead jornalístico seria como elaborar uma notícia jornalística, né? Então, o quem, quando, por quê, o que, onde, como, e no caso do relato integrado, o quanto, né, também, que são os números, né, muito importante. O lead jornalístico, esse formato jornalístico, é o formato do Jornal Nacional, por exemplo. Quando você abre o Jornal Nacional, você vai direto para a resposta a alguma dessas questões que estão sendo propostas aqui, não é? Vamos no seguinte. Eu estou indo um pouco depressa, que o senhor me deu 15 minutos, e tem muita coisa para falar. Eu fiz aqui um exercício para mostrar o que é como se constrói uma notícia jornalística, fazer uma notícia sobre o próprio relato integrado, né? É um modelo, né? Eu não vou ler aqui, fica longo, mas vai estar disponível. O importante é que nesse pequeno texto que está aqui nesse parágrafo, estão respondidas algumas das questões que são obrigatórias no jornalismo. O que? Nós estamos falando sobre relato integrado. Quem? Aqui está dando como exemplo o BNDES, está o Unibanco, Natura, a AES e o próprio IRC como organizador disso tudo. Quando? Né? Há 4 anos que a coisa emergiu, né? No Brasil e no mundo, e por quê? É a próxima revolução contábil. Então, você veja que num pequeno texto nós conseguimos já responder todas as questões. Essa é a estrutura jornalística, é assim que funciona. A partir daí, se desdobra o texto. Então, podemos falar então, de um case, por exemplo, o BNDES, ou podemos falar sobre o próprio IRC, né? Ou então um especialista, o professor Kassai, falando sobre a próxima revolução contábil. O texto vai se desmembrando, né? É assim que se estrutura um texto jornalístico. Então, é o seguinte,
No jornalismo também é padrão, é uma coisa chave, básica, é chamada pirâmide invertida. O que é a pirâmide invertida? É você colocar acima o conteúdo mais importante e aí vai afunilando e vai descendo. Historicamente, isso surgiu na época que as notícias eram mandadas por telégrafo. Então se descobriu o seguinte, que de repente o telégrafo cai, mas o principal já foi, né? Então você não perde muito a essência. É essa pressa do ler, que se deu essa forma, se criou essa forma de se organizar uma matéria. E ali segue alguns pontos que são meio, obrigatórios, né, a se levar em conta para se estruturar um texto jornalístico, né? O estilo, né, a redação de preferência na ordem direta, sujeito, predicado e verbo, sujeito, verbo e predicado, frases curtas, sempre explicar, não deixar dúvidas sobre siglas, né? Citar as fontes, aí é a comprovação, né? Equilibrar o português, né? Coloquial, formal, técnico, é preciso encontrar um meio termo, né? Se o trabalho ele vai mais para o técnico, mais para algo mais de uma leitura mais geral, né? Evitar palavras dúbias, ambíguas, de duplo sentido. Aí uma advertência, ser conciso, que pede o relatório, não é escrever pouco. A gente não pode entender concisão com tamanho de texto. Isso é um grande erro, né? Ser conciso é escrever com densidade, né? Quer dizer, com substância, com conteúdo. Você pode ter um texto de 500 páginas e ele ser conciso, porque ele se justificou, né, por si próprio. Você pode ter um texto de 50 páginas que é superficial, porque você não foi na raiz, né? Então, não confundir a concisão com o tamanho do texto. Seguindo. A correção, escrever corretamente do ponto de vista gramatical, do ponto de vista ortográfico, é uma obrigação de qualquer texto público, né? De qualquer publicação que se faça, né? No meio acadêmico, fora do meio acadêmico, etc. Então, um erro que se comete muito é se imaginar que basta se revisar o texto, ou seja, a correção gramatical, ela é algo, é um pressuposto básico, assim como se calcular corretamente num projeto que se exija cálculos, né? Não há nenhuma virtude de os cálculos estarem corretos, eles precisam estar corretos. É a partir daí que então vai se pensar em algo maior, mais abrangente, ou abrir as ideias, né? Escrever bem depende de exercícios frequentes, como andar de bicicleta, mais transpiração, menos técnica, né? Quem quiser, existem manuais aí disponíveis, dando dicas, mas a gente vai ver daqui a pouco que não é bem por aí a coisa, né? A fórmula infalível é escrever, ler, reescrever, reler, reescrever, quer dizer, você fazer, praticar. E em cima disso eu queria deixar com vocês algumas sementes. Então, a dica número 1, ela vem desse poeta espanhol que escreve claro quem concebe ou imagina claro. Ou seja, a escrita não é algo, é um conjunto de técnicas, vou aprender a escrever. Na verdade, não é algo materializado que você possa conceber a priori. Você primeiro precisa imaginar, você precisa primeiro conceber aquela ideia, saber o que você vai, que caminho você quer percorrer, onde que você quer chegar. E para isso é necessário ir muito além da simples técnica de redação, de correção ortográfica aí eu dou aqui alguns toques, né, do que seria isso, escrever claro, concebe claro, né? Quando ele fala isso, ele está falando da imaginação, da criatividade,
do pensamento holístico ou integrado, né? Da própria arte, do pensamento abstrato, por exemplo, ajuda bastante, né? A linguagem metafórica, as sensações, exercitar mais o hemisfério direito do cérebro, porque há uma polêmica científica sobre isso, inclusive, né? Os cientistas já estão mudando um pouco o conceito de dividir o cérebro dividido em duas partes, o esquerdo e o direito, e o esquerdo é mais responsável pela lógica, pela intuição, mas isso aqui está aqui com um toque assim, de que é necessário ter um equilíbrio, né, entre o racional, o lógico e o encanto do próprio texto, a própria arte de se escrever, de se soltar, de fazer um belo texto, né? Belo no sentido de que ele corresponda à sua necessidade. Então essa é uma primeira dica. A segunda vem do Dines, que é um mestre do jornalismo, que é o seguinte, é o hábito da leitura. Eu não conheço jornalista que escreva bem e não tenha o hábito de ler. E, geralmente as duas coisas estão associadas, né? E essa leitura não é necessariamente leitura sobre o conteúdo que a pessoa vai escrever e nem sobre técnica de jornalismo. É a leitura que o agrada. Pode ser uma novela policial, pode ser ficção científica, pode ser biografias, né? Você tem que encontrar qual é a sua preferência, né? E fazer disso um hábito. E automaticamente o teu cérebro vai se condicionando, vai aprendendo a como elaborar um texto, e aí a coisa começa a fluir. Para os alunos de jornalismo que sempre, às vezes, faziam um concurso de seleção de jornais, ou então pediam dicas, né? Qual é a dica sobre como escrever bem? A primeira que surge sempre que eu dava e que muitos profissionais da minha área dão é o seguinte: leia bastante. Ler e ler. Né? E que aí a coisa flui. Seguindo, tem a questão esse é um escritor inglês do século XVIII, eu gosto muito dessa frase, porque ele fala da necessidade da persistência, da disciplina, de se tentar, né? Não é uma coisa que se alcança de pronto na primeira, né? É preciso ter vamos seguindo. Esse fala sobre a questão da concisão, que é um dos atributos do relato integrado, né? Então ele dá ali um exemplo do que seria a concisão, né? Entre duas palavras, escolha sempre a mais simples. Entre duas simples, escolha a mais curta. Parece fácil, mas não é, quer dizer, é uma coisa que você tem que ir tentando, e até que chega ao ponto que você faz isso automaticamente sem pensar. Quando chegar nesse ponto, você fazer, na verdade, sem raciocinar, que isso automático, é como dirigir, né? No começo, o aluno que está dirigindo está prestando atenção no semáforo, daí a pouco você faz naturalmente, você vai dirigindo, papeando, etc., faz uma coisa de uma maneira automática. Claro que está concentrado no trânsito, né? Mas você eventualmente muda de marcha, você não pensa, vou mudar de marcha da segunda para a terceira porque a velocidade, você não faz esse raciocínio, você faz automaticamente, né? É isso que seria esse ponto que seria o ideal de chegar. Próximo. Esse é um livro muito badalado assim, nas redações de jornais, porque dá alguns toques de estilo. Então ele chama aqui, nessa frase, a atenção para o desperdício. Tem uma comparação muito interessante que, assim, desperdiçar pensamentos, desperdiçar palavras, seria o mesmo que uma máquina ter peças sobrando, né? Então é preciso chegar nesse ponto de que a máquina está enxuta, a máquina está perfeita. Olha, eu cheguei a essa obra de arte
e tá, tudo ali se encaixa, né? Todas as palavras ali estão fazendo sentido, todas as frases, todos os períodos, todos os intertítulos. Então, essa é outra dica também, né? Isso significa ter um papo mais reto, não encher linguiça, ou seja, evitar o trololó, que de repente você está se enganando a si mesmo no texto e está tirando o tempo do leitor e está contaminando o que poderia ser um bom texto, mas você está desperdiçando, na verdade, uma oportunidade de ser mais objetivo, mais conciso, né? Eu estou batendo nesse ponto aqui, destacando, porque a concisão, né, professor, é uma coisa que é fundamental no relato integrado, né? Então a gente tem que... o que seria a concisão, né? Então, tentando aqui dar uns toques, assim, do ponto de vista da comunicação, da necessidade de se policiar o texto mesmo e de se exercitar, né? E dizendo que essa qualidade ela se adquire por meio do exercício, por meio da persistência, por meio da leitura. O Fernando Sabino ele diz que escrever é cortar, né? Quer dizer, na verdade, não é, na verdade, assim, a hora que eu vi essa frase de que é preciso descascar o texto, eu pensei numa melancia, né? Que o miolo dela que é gostoso, né? Que você tem a parte mais saborosa. Então você, assim, é como se o texto fosse o miolo da melancia. E para chegar nesse miolo, a gente precisa passar pela casca, tirar o supérfluo, vamos dizer assim, aquilo que não vai servir, aquela parte branca, até chegar, ou seja, o que ele fala aí, buscar as sementes, né? Uma coisa que os jornalistas fazem muito é cortar, né? A si próprio, né? Você escreve ali, mas aí, por exemplo, mas um texto ideal que tenha X número de palavras e ultrapassou, e aí você vai fazendo o exercício de cortar e percebe que consegue cortar 10, 20, 30, 50% sem prejudicar o conteúdo, né? Isso é incrível, né? Como que a gente descreve isso? Agora, essa fase de botar para fora e escrever para depois cortar, como diz o Sabino, ela é necessária, porque você tem que ter um começo, né? Então é preferível que tenha o excesso e depois você vai lapidando até chegar no ponto, né? Orwell algo que eu chamaria de didatismo, que a Folha de São Paulo bate muito, né, nessa tecla no manual dela de redação, que é você de redação, que é você se perguntar o que eu estou querendo dizer, que palavras vão expressar melhor a minha ideia, que imagem, enfim, que imagem eu vou usar, imagem no sentido de uma construção de uma ideia, né? E aí depois ele volta na concisão, né? Ele pergunta lá, que isso deve se perguntar se dá para encurtar, e não há nada ruim para cortar, né? Ou seja, sempre cortar. Seguindo. E a dica 8 é assim, para aqueles momentos de desespero, né? O coelho branco está no Alice no País das Maravilhas, né? Com licença de Vossa Majestade, devo começar por onde? Aí responde o rei, né? Com toda a soberba, né? Comece pelo começo e vai até o fim, então pare. Isso lembra a famosa frase do Lao Tse, né? Que toda caminhada começa com o primeiro passo, né? Então é o seguinte, não se trave, comece a caminhada. Na verdade é isso que o rei está querendo dizer, né? É isso que o Lao Tse está dizendo. Você começa a caminhar, começa a escrever. Começa, vai botando para fora, não tenha medo e vai em frente, né? Não tem fórmulas mágicas. Seguindo. Bom, eu fiz, isso aqui é apropriado ao jornalismo, isso aqui, a fonte é a minha consultoria,
são 10 parâmetros. Quando eu fiz, uma determinada época, análise de jornais, né? Eu levava em conta, aplicava, digamos, esses 10 pontos de uma maneira metódica, dando uma nota, né? Então, cada item tinha uma graduação de 0 a 10, e depois, somando-se, então, aquela edição, ou aquela série de edições, poderia chegar a um máximo de 100 pontos, né? E eu entendi que esses pontos, eles expressam fielmente o que é, no caso aqui, né, um texto jornalístico, mas ele pode ser aplicado a qualquer texto, adaptado, como a gente vai ver no momento seguinte, ainda não, mas apenas só para enumerar, né, o interesse público seria a quem está se destinando, né, a publicação, a consistência, a contextualização, a regionalidade, ou seja, o entorno, né, o meio ambiente, onde está inserido aquela publicação, aquela matéria, aquela empresa jornalística, o aprofundamento, a clareza, a coerência, a equidade tem a ver com a ética, né, a oportunidade, quer dizer, seria o gancho jornalístico de fazer ou não aquela matéria, e o estilo, que é a personalidade da obra, né. Pode seguir. Aí, o que eu fiz aqui? Numa coisa muito empírica, depois eu quero umas dicas aí do professor Kassai. Eu peguei essa tabela e imaginei aqui ia sendo aplicada ao relato. Então, assim, o interesse público de um jornal, na verdade, não é interesse público, é interesse dos stakeholders, né? Das partes interessadas, né? Então, devemos nos perguntar, a informação é relevante para os leitores desse relato integrado? Quer dizer, essa informação que eu estou dando, ou seja, os meus stakeholders, permite a conscientização tomada de decisões, e assim vai descendo, né, os itens, você vai levantando cada item desse, né, a consistência, que seria, se a reportagem colheu todos os elementos, seria o princípio da completude, que é tratado no relato integrado, né? A contextualização, que essa palavra é muito usada, muito em redação, né? Quando uma matéria está meio frágil, que o editor não entende muito bem, mas por que isso aqui vai interessar para o nosso leitor, né? O editor pergunta o seguinte: faltou contextualizar, faltou o contexto da coisa, né? Então, esse contexto no relato integrado, na minha opinião, seria a conectividade ou o pensamento integrado, né? Que vai dar esses elementos da contextualização. A regionalidade seria a comunidade onde a empresa está inserida, ou a qual está voltada, a qual interfere, que impacta os seus produtos, a sua atuação, né? A materialidade se explicaria pelo aprofundamento do texto. A clareza é a concisão, a coerência é a própria coerência, né? Tudo que está em vermelho aqui são termos retirados daqueles 100 itens do relato integrado, né? A equidade tem a ver com a ética, a oportunidade. Todo veículo jornalístico, ele é um princípio básico, é ser oportuno de divulgar algo, ou seja, é algo que vai fazer algum sentido para a comunidade, é algo que vai modificar alguma coisa a curto prazo, né? Então, essa oportunidade no relato integrado seria o foco estratégico, orientação para o futuro, alguma coisa assim. Então, aqui, apenas uma sugestão, isso aqui merece uma pesquisa, merece se aprofundar, merece ser... É um desafio que eu me coloquei de melhorar isso, né? Agora, a sugestão é que possa ser utilizado esse roteiro para você avaliar o seu próprio texto, não avaliar um relato integrado
de outro, como já, inclusive, foi feito aqui, que é muito interessante para a gente aprender, né? Mas, de repente, no momento que você estiver numa situação de fazer o seu próprio relatório, tendo esses itens claros, quais eu vou priorizar, né? Isso pode abrir uma janela. Opa, peraí, eu acho que de repente eu não estou caprichando aqui no estilo, a linguagem não está fluente, então vamos verificar a estrutura, os elementos de conteúdo e a qualidade, como reza lá a cartilha do relato integrado, para poder dar esse toque, né? Bom, já estamos já na parte final, né? E não sei se vai ter tempo depois de um pequeno debate. Eu queria agora falar um pouco sobre tudo isso que a gente viu aí. Não faz sentido se a gente não analisar as tendências, né? Então, essa imagem aqui dos leitores de jornais de cinema lendo jornal num trem, me lembrou, na aula passada a gente fez circular aqui os relatos, as brochuras, né? O professor fez do GRI, né? Exatamente, né? Então, a gente tem que se perguntar, a hora é agora, né? Se perguntar qual é a cena que a gente vai imaginar para o relato integrado, né? Então, se a gente vê as transformações tecnológicas, né? A impressão de livros, lá com o alemão Gutenberg, que criou aquela engenhoca para poder imprimir a Bíblia, é do século XV. A fotografia, ela apareceu 3 séculos depois. Foram necessários 300 anos para se imprimir uma fotografia num livro que já se fazia há 300 anos. A televisão meio que reinou aí no século XX, né? A televisão juntou o som. Vejam que entre a fotografia e o cinema, a gente teve uma margem já muito pequena, né? Foram algumas décadas, né? 70 anos ou 60 anos para se transformar a fotografia em movimento, que é o cinema, né? A internet, ela demorou um pouco para surgir. Se olhando esse quadro, porque essa televisão já apareceu no começo do século, nós não vamos ter internet só em 95. A internet, quando ela foi lançada, ela nada mais era, se explicava assim, internet é uma soma. Agora vão ter som, imagem, textos num lugar só, num canal só, né? Até que, nesse período aqui, de 2004 a 2007, houve uma revolução no uso da própria tecnologia, do próprio meio, com o aparecimento do Google, Facebook, YouTube e Twitter, e depois o iPhone e a mídia digital, que permite conexão, permite uma pesquisa de busca sem fim, a interatividade, a rede, animações, infográficos movimentados, enfim. E nós estamos, na verdade, aquilo. Estamos em 2017, já há 10 anos dessa revolução começou, e podemos antever que vem algo por aí, né? E como é que fica o relato integrado? Ele vai ficar essa peça para você ler no bonde, né? Ou ele vai ser dinâmico, como a própria sociedade, a própria humanidade está caminhando no sentido de se buscar, né? Vamos seguindo. Tem 5 tendências muito claras. Isso é hoje, né? Primeiro, o celular se tornou um computador de mão, né? Já se prevê, inclusive, o Etevaldo Siqueira, que é um especialista em telecomunicações, ele escreveu algo recente sobre isso, dizendo que nos anos 20, nós vamos ter o supercomputador de mão. Já tem, mas assim, mais popular. Acessível, né? Mais acessível, vamos dizer assim. Vai se tornar mais popular, como é hoje o celular, o smartphone e tal. A segunda tendência é o fim da leitura estática. O que é a leitura estática? É aquilo que, por exemplo, o jornal é uma leitura estática, né? Porque você não interage com ele. Ele está ali
Você escuta. Um jornal impresso, né? Agora a leitura deixou de ser aquela leitura parada para uma leitura dinâmica, interativa e sem limites de busca. É a internet, é o mundo que nós estamos já vivendo, né? Das nossas buscas e etc. O item 3, eu sei que é polêmico, porque existe sempre a teoria da conspiração, mas o que a gente vê na verdade é o seguinte, é uma tendência do fim da informação oculta, né? A transparência, qualquer um pode publicar na rede, e isso, o que tem a ver com o relato integrado? Que os consumidores, eles podem, hoje existem as campanhas, inclusive, que detonam marcas, né? E isso tem a ver com a transparência que uma empresa possa exercer com o seu público, e isso pode se refletir na maneira como presta contas à própria sociedade, como ela vai interagir com o seu, não só com o seu público-alvo, mas com a comunidade a qual ela está prestando serviços, né? O fim dos ciclos de 24 horas, né, que é a era do online, se pensava antes só em termos de amanhã, né? Os jornalistas viviam, tinham a sensação de que eram todos poderosos, privilegiados, porque sabiam com antecedência o que os comuns, os mortais iam saber no dia seguinte. Nós não estamos muito longe disso. Até há pouco tempo, os produtores de laranja de Araraquara compravam um jornal para saber se ia haver geada ou não na Flórida, porque isso afetaria a bolsa da laranja na Flórida, né? E portanto, os seus negócios. Pouco tempo, relativizando aí, né, nos anos 80, até isso acontecia, nos anos 90, né? Até o surgimento da informação online, né? E a quinta tendência, que é quem achou que estava na crista da onda aí, o 3D, na verdade, nós estamos partindo para a realidade multissensorial. E quem duvida, é uma coisa que para mim me chamou muita atenção, que é o seguinte. O Greenpeace está anunciando o que ele disse, a primeira experiência de realidade virtual multissensorial no Brasil. Eu, inclusive, recebi um convite, agendei para amanhã, faço questão de ver, porque eu estou interessado em ver essa experiência aí esses índios são do Pará, né? E vale a pena conhecer a história deles, etc. Mas eu quero ver como é que é possível sentir, literalmente, a Amazônia, sentir o cheiro da mata, a brisa de um passeio de barco, o frescor da mandioca recém-colhida da terra, numa apresentação visual que vai ser aqui, nesse endereço aqui, né, no centro de São Paulo, né, como se fosse... Eles programaram de 2 a 25 de junho, fica aí até uma dica para quem tiver interesse. Eu recebi o convite e acessei, não sei se pelo site tem acesso direto, mas eles programam assim, várias sessões, que nem cinema, né? 20 minutos, 20 a 30 minutos. Você sente cheiro? Eu vou lá amanhã para... Estão prometendo isso, né? Estão prometendo. Então, agora, eu fiquei pensando o seguinte, o mundo sensorial, como fazer um relato integrado muito sensorial, né? Já pensando na natura, nos cheiros, né? Será que isso vai ocorrer? Certamente alguém da Natura, a essa altura, se não pensou, está pensando. Está pensando nessa... Dia dos Namorados, sensorial, né? Nessa coisa, né? Porque é uma tecnologia que vai estar disponível, vai estar aí, né? A indústria gráfica, inclusive, aliás, já tem tintas que emitem cheiro. Você pode imprimir hoje, por exemplo, uma página até de jornal com cheiro de café, se quiser, tal. Custa caro, ninguém faz isso. Só em anúncios muito especiais que já foram feitos, né? A Veja já fez isso, os grandes títulos, né? Com tintas que tem aromas. Não é bem disso que essa aqui é uma experiência que vai além, né? Que você vai meio que sentir naquela atmosfera da exibição ali, além de um 3D, uma realidade multissensorial, né? Eu acho que vale a pena acompanhar
acompanhar, né? E aí eu me pergunto, né? À medida que um Greenpeace, né, que é uma organização global, né, está preocupada com isso para sensibilizar os seus stakeholders, né? Ou seja, o seu público-alvo, né? Como é que, e as outras organizações, né? Isso não é um privilégio só do Greenpeace, né? Provavelmente muita gente pode... Então era isso, acho que... Aí, por fim, eu queria deixar duas... Na verdade, assim, são duas perguntas que não têm resposta. Eu tenho a minha própria posição que eu vou dar, mas não é uma verdade científica, né? A primeira delas, a periodicidade do relato integrado. No mundo online integrado, basta um relatório integrado por ano? Na aula passada, me acendeu uma luz aqui que o professor falou assim, olha, tem empresas que estão fazendo 2 vezes por ano. Não foi isso? Eu não tinha essa informação, não sabia disso. Aí, por que isso ocorre? Por que antes era anual e agora é semestral? Será que não vai chegar um momento que terá que ser trimestral? Ou mensal? Ou um relatório online interativo que se atualiza a todo momento e você consolida, então, digamos, um anual como referência, mas que você possa... Tem um software que você faz isso, né? Exatamente. Então, essa é uma coisa aberta aí, né? A outra é o formato, né? Que a gente conhece aí mais o formato tanto impresso quanto o PDF, né? Mas, como a gente já viu lá, nessa exibição aí multissensorial, o céu é o limite, né? A gente não tem... Muita coisa é possível, né? Com a nova mídia e com o que vai ser criado daqui para frente, o que já está sendo pensado em termos de mídia, de tecnologia nos países mais avançados, que vão impactar a forma de comunicação, né? Não é nem... Por que o meio, estou destacando aqui a tecnologia, por que ela é importante? Tem um teórico da comunicação, um sociólogo canadense chamado o McLuhan, que criou uma frase que modificou o pensamento dos teóricos de comunicação, que ele diz o seguinte: o meio é a mensagem. Isso balançou as estruturas dos teóricos da comunicação dos anos 60, dos anos 70, porque até então se acreditava que o conteúdo reinava por si só, independente do meio. Aí McLuhan diz o seguinte: o meio é a mensagem. Por isso que existe até uma publicação aqui que é voltada no meio publicitário, chamada Meio e Mensagem. É inspirado nessa frase desse teórico da comunicação. O que ele quis chamar a atenção? Que o meio é importante. Ele ousa dizer que o meio é mais importante do que a mensagem. Há discussão, tá? O pessoal quebra o pau e na ECA sobre isso. Mas, de qualquer maneira, ele trouxe para o debate a necessidade de se pensar o meio. E se o meio está mudando, a mensagem que vai chegar para o público-alvo, no caso as partes interessadas, ela vai se alterar, ela vai se impactar de formas diferentes conforme esse meio, né? Então é preciso acompanhar essa evolução aí da tecnologia em paralelo, né? Levando em conta também que os formatos tradicionais também não vão desaparecer do dia para a noite. Os livros vão continuar existindo ainda durante algum tempo. A visão mais apocalíptica possível aí não prevê a morte do papel antes de 2030, sei lá, alguma coisa assim. Então a gente tem alguns anos aí para brincar ainda nesse formato. Mas, então é isso, gente. Deixar só uma mensagem aí que a gente falou tanto aí de estilo, né, de regras gramaticais, né?
E com essa frase eu me despeço aqui e me coloco à disposição. Tá bom. Então, uma salva de palmas, por favor. Pessoal.